despedir do nosso querido Kiko Pérez e iniciar com o nosso querido Daniel Zucchi, do Minha Brasília. Sol, querida, minha linda amiga, irmã, parceira, nossa querida Sônia, Sol, ilumine todos nós e dessa sua beleza, gata. Ao Rafa também, grande beijo. Vamos aguardar aqui. Cadê? O nosso segundo bloco maravilhoso. Já beberam água hoje, gente? Ó, o Dani Zucchi chegou! Vamos lá, Dani! Agora com vocês, um cara sensacional que eu amo! Sou fã pra caramba dele, o nosso queridíssimo Daniel Zucchi! Seja bem-vindo! Que saudade de te ver! Agora só que vem. Por enquanto só aqui, né? Pelas lives. O Daniel Zucchi, esse grande jornalista, comunicador, empresário, cartunista. Ai, são tantas qualificações, músico, compositor. Deixa eu ver. Ai, gente, eu não tenho como descrever esse ser iluminado. Esse rapaz. Mas é verdade, aqui não é careca. Mentira. A única coisa iluminada aqui é careca. É dos carecas que elas gostam mais. Dizem. Como é que você tá, querido? Seja muito bem-vindo. Minha mãe já puxando meu saco aqui, ó. Também te amo, mãe. A Mara Lígia? Exatamente. Mara Lígia, um grande beijo, tá de parabéns por esse filhão maravilhoso que a gente admira tanto e tem um prazer imenso de ter pertinho da gente. É uma pessoa queridíssima. Já era, agora vai comentar isso a semana inteira. E aí, querido, como é que você está? Para quem não conhece, o Daniel Zucchi é o grande criador da hashtag Minha Brasília, que não sei se vocês... Quem não viu, né? Pelo YouTube, pela Globo, pela Band, vários momentos dele fazendo entrevista com grandes artistas, grandes personalidades, na sua Brasília amarela, pela nossa Brasília. Ela é bege, sabia? Sabia que ela é bege? Ela é bege, a Brasília é bege. Você mandou pintar. Não, nem mandei pintar. É porque no vídeo, normalmente tá sol, né? Quando bate o sol, o reflexo fica mais amarelado. Mas ela de perto... ela de perto, ela parece amarela. Não, você acha que você viu de noite. Porque de noite ela também dá uma encorpada na cor, né, por causa da luz. Mas ela é bem bege, assim. Mas tudo bem ser amarela, não acho ruim, não. Mas é a Brasília, que lindo, gente. Que projeto lindo, Dani. Vamos conhecer, gente. O Dani vai iniciar agora contando um pouquinho da sua história, se apresentando, o Daniel Zucchi, esse jovem rapaz aí de mente brilhante. Fique à vontade, querido. Valeu demais. Cara, E aí, Brunão, beleza? Quem não conhece Minha Brasília, surgiu como um programa de entrevistas, né? A ideia era... Eu nasci aqui em Brasília, sou apaixonado pela cidade, e eu me questionava muito onde é que a gente estava, né? Onde é que nós, candangos brasilienses, estávamos, que o protagonismo político de eventos e não estava na nossa mão. Isso em 2010. Já tem 10 anos. E aí eu falei, cara, eu vou pensar em alguma coisa para falar bem de Brasília, mas sem entrar naquela coisa meio chapa branca, né? Propaganda da Embratur, sabe? Venha conhecer Brasília e tal. Ninguém aguenta isso. E aí
foi quando veio esse estalo, né? Caramba, a cidade tem um carro. Isso é raro, né? E aí Sim, eu fui atrás de comprar o carro, de pesquisar o melhor tipo de câmera, captação de áudio, né? Tudo isso, para poder fazer o programa. E o primeiro foi ao ar em setembro de 2013. Foi com a Ellen Oléria. E, uhum, cara, foi muito legal, assim. Para mim foi super, super surpreendente o acolhimento das pessoas. Porque eu acho que esse mesmo sentimento que eu tava, de que a gente precisava falar bem da cidade, porque falar mal de Brasília, infelizmente, é comum, né? Eu acho que sim, esse sentimento, eu acho que ele era compartilhado com muita gente. Tava todo mundo meio nessa de sem saber como. E, ao mesmo tempo, surgiu Minha Brasília, surgiu o Piquenique, surgiu vários outros programas e eventos com o mesmo intuito, de fazer as pessoas gostarem da conhecerem, cidade. conhecerem o lado real Cacá de colocou aqui, Brasília, né? Não é só- excelente fotógrafo. Beijo, Cacá. Isso, A a galera que Nathalie tá também, toda. melhores fotos de Brasília. Obrigado. E Sim. aí, a ideia inicial era um programa de entrevistas, dentro de uma Brasília, andando por Brasília. Ao longo dos meses e dos anos, a gente começou nas redes sociais a defender Brasília. Né? Mas também sem entrar, defender Brasília como um apaixonado pelo lugar, sem entrar na pauta política. Ah, vamos acompanhar a Câmara Legislativa e ficar levantando projeto de lei. Sim. A Isso gente já, não a fazia gente mais já, a gente já tem uma enxurrada de política morando em Brasília. verdade. Né? Eu acho que falta um pouco mais da gente viver mais a cidade. E a ideia da Humanizar ela, né? defesa, a ideia dessa defesa que a gente começou a fazer por Brasília foi uma defesa natural, assim, do tipo, sabe quando você está num bar, numa roda de amigos e alguém fala mal de uma coisa que você gosta, você fala, opa, Opa, pera não é lá, bem eu assim. tenho pelo menos 200 argumentos para defender aqui. E começou assim. E a partir daí surgiram outras coisas. O Minha Brasília cresceu de corpo. Era um programa de entrevistas. Aí a gente, já que a gente estava defendendo a cidade, tem uma expressão que eu uso muito, que eu nem sei se fui eu que inventei, mas eu acho que foi, que é orgulho nacional Foi estar candango. registrado agora que foi você. Exatamente. Orgulho nacional candango. Então a gente precisa alimentar esse orgulho nacional candango. A gente precisa fazer ele acontecer. E aí foi aí que eu comecei a tirar foto de Brasília. Né? Já fotografava antes, mas eu Uhum. comecei a usar Brasília como tema de fotografia, que virou Sim. exposição, virou outras coisas. E as fotos também começaram a girar, começaram a acontecer nas redes sociais, né? O pessoal começou a gostar muito das fotos. E eu falei, caramba, que legal. Então a gente consegue ainda ir mais além. E aí surgiram as séries. Então tem o Minha Brasília, entrevistas, as fotografias com exposições, e surgiram as séries. A primeira foi Minha Brasília embaixo do bloco, que eram Sim, entrevistas foi que eu gostaria de lindamente. fazer dentro do carro, mas às vezes eram personagens que o assunto não ia render tanto tempo, ou que não ia ter Uhum. tanto apelo no YouTube. E aí Sim. a gente fez programas menores, né? O Minha Brasília, à época, tinha 15 minutos as entrevistas, hoje tem 20. Na época a gente Uhum. subia as entrevistas com 15 minutos, e no Minha Brasília embaixo do bloco elas iam com 5 minutos. Né? Eram personagens muito interessantes, mas que talvez o assunto não rendesse tanto. Mas não valia a pena deixar passar. Aí a gente criou o Embaixo do Bloco, foi a primeira série. Depois dessa série Embaixo do Bloco, a gente fez uma curtíssima chamada Embaixo do Eixo, que a gente entrevistava as pessoas na Sim. passagem subterrânea, ali do Eixinho e Eixão, mas era um trampo tão grande fazer aquilo que durou pouco tempo. E aí veio a série que a gente já fez 3 temporadas dessa série, que é Minha Brasília Entre Asas e Eixos. Que Sim, a que é gente lindo, contando a história. explica a cidade, né? A gente explica a cidade para quem não é daqui, muitas vezes para quem é daqui. A gente se acostumou tanto a passar em frente à catedral que a gente acha que Uhum. conhece. Mas quando a gente vai E não pesquisar, a gente conhece. descobre que a gente não conhece. Né? A gente sabe o Exatamente. que é, já foi lá, mas não conhece os detalhes do projeto, as curiosidades, né? Coisas assim, assado. E As aí, coisinhas entre que asas ficam e ali, eixos, né? a Que ficam gente. ali guardadinhas, que às vezes a falta de informação priva a gente também de correr atrás também, de conhecer um pouco, né? Daquela A história, gente né? Daquele precisa local. viver um pouco mais os lugares, né? E não só visitar.
Eu acho que tem isso. Eu sou formado em turismo, além de jornalista, eu sou turismólogo também. Então, no turismo a gente fala muito isso, né? Do vivenciar a experiência e não só você passar pela experiência. A gente Sim. visita o Memorial JK, mas a gente precisa viver o Memorial JK. E aí a Minha Brasília Entre Asas e Eixos já foram pro ar três. O Samaro, algumas Fala algumas curiosidades. coisas. Ah, não, meu querido, você vai entrar lá no canal e vai assistir os E vídeos. pra ver lá. Entendeu? Entra Arroba lá no Minha canal no Brasília, YouTube, YouTube, digita Instagram. hashtag Minha Brasília e assiste os vídeos. Tem uma playlist exclusiva do Entre Asas e Sim, Eixos. muito boa. Então, Aqui a gente está conhecendo o Daniel Zucchi primeiro. Ele está contando a história dele ali das ideias. o, Tem o quero te canal, falar, gente. Vamos lá. Curtam, o Entre Asas e Eixos, compartilhem. o Entre Asas e Eixos já teve 3 temporadas, Aham. né? Cada uma com 12 episódios, contando de todo. Cada episódio é um lugar diferente. Então tem Praça dos Cristais, que muita gente não conhecia. Tem a própria Catedral, Sim. Memorial JK, Casa do Cantador em Ceilândia, Torre Digital, Torre TV, Sim. LBV, tem vários lugares. Tem muitos E, lugares loucos aqui em Brasília, e gente. esse ano É impressionante. é aniversário. Esse ano a gente estava com tanta ideia para fazer tanta coisa legal, mas tanta coisa. Uhum. Mas, né, fomos obrigados a ficar em casa. Mas a gente conseguiu, né, colocar no ar uma série em homenagem ao aniversário de Brasília. Foi um desafio, assim, a gente estreou essa série no final de janeiro com o objetivo de todos os dias, de segunda a sexta, porque normalmente é uma vez por semana, né? A gente queria fazer Uhum. todos os dias até dar 60, que Brasília fez 60 anos, e o nome da série é Sim. 60 Candangos. Então eu entrevistei 60 candangos de diferentes épocas, diferentes idades, candangos nascidos em Brasília ou não nascidos em Brasília. Mas foram 60, um por dia, desde o final de janeiro até o dia 21 de abril, que foi Sim, o foi aniversário de linda essa Brasília. Então série. foi um grande desafio fazer essa série. Foi pro ar, tá toda no ar. E é emocionante, cara, assim, eu chorava gravando, eu chorava editando, assim, porque são histórias muito pessoais das personagens, né, dos convidados, realmente muito pessoais e todo mundo apaixonado por Brasília. E é muito legal quando você começa a falar do seu lugar, que a Uhum. gente só percebe o tanto que a gente gosta daquele lugar, realmente quando a gente para pensar Uhum. sobre aquilo, né? Ou então quando a gente está É longe. verdade. Então era muito engraçado, assim, tava lá conversando com as pessoas e de repente uma pergunta, você via que a pessoa desarmava na hora. E ela começava a chorar. Peraí que eu vou ter que corrigir aqui o Samuro. Falando que Samuro, Candango não é nascido em Brasília. por que Foi não? esse? Candango Por não que é não, quem exatamente? Candangos Candango não é quem foram as construiu a pessoas que cidade. A cidade construíram, não está mas e os filhos pronta. deles? São candanguinhos, Não, candangos. mas ainda assim, a cidade não está pronta. Brasília continua, Exatamente. é nova demais para estar pronta. Se a gente não está vivendo mais a construção física da cidade, mas a gente está construindo, e somos nós que estamos Em construindo, sociedade, né? a nossa construção social, uma construção cultural. Então nós somos Exato. candangos também. Qual o problema de ter nascido aqui e fazer parte dessa construção? Somos nós. Eu sou E para ser brasiliense sincera, assim, e candango. eu amo ser chamada, eu falo que eu sou candanga. E brasileiro também, mas eu gosto mais do candango, na minha Eu também, opinião. 1000 vezes, 1000 vezes. Quando me chamam de Acho que tem muito brasiliense, eu mais a acho, ver. eu acho meio impessoal, sabe? Meio distante, Já assim. virou tipo meio que futebol, não é, né? Eu prefiro Não, eu não candango. gosto muito, não. A galera aqui falando aqui, nossa, o povo tá mandando aqui umas perguntas. Mas voltando então lá, quando você fez a série 60 Candangos, que inclusive, né, tivemos o Fu, né, ele participou da nossa live aqui também, que Pô, ele contou a legal. história dele, a história da mãe dele, né, todo o conjunto lá, né, as memórias. Tivemos grandes, né, grandes nomes aqui da nossa cidade. E eu acho tão legal, tão gostoso isso, sabe, para as pessoas conhecerem, né, a essência e saberem que, cara, Brasília, apesar de tão nova, né, e tão já massacrada, eu vejo muito isso, sabe? Acho que a gente deve não massacrar e valorizar a nossa terra, a nossa cidade, entendeu? Porque ela é linda. Eu, Cara, como eu a tava. gente tem um privilégio aqui em Brasília,
de morar numa capital, numa cidade monumental. É meio clichê falar isso, mas é verdade. Aham. Mas a gente tem o privilégio de que quem construiu está vivo. Ainda tem Sim. gente viva. Quem construiu A minha avó, Paris não está vivo mesmo. Quem construiu São né? Paulo não está vivo. Quem construiu Rio de Janeiro não está vivo. Buenos Aires, Madrid, Tóquio, Nova Uhum. York e Washington não estão vivos mais. O nosso Sim. privilégio é que quem chegou aqui quando não tinha nada ainda está vivo. Então a Eu gente tenho meu avô. consegue Meu resgatar avô. essa memória divisória do local. A gente tinha um nada e de repente 3 anos depois a gente tinha uma capital de um país. Tudo. Isso é sui generis, assim, é realmente uma coisa única, talvez na história da humanidade. Como eu também gosto de falar, é uma epopeia, é bíblico. Se a gente Sim. vivesse há 4.000 anos, com certeza a construção de Brasília estaria no Velho Testamento. Com Né? certeza. É bíblico o que foi Tem feito aqui. sinais, né? É enorme. Tutankhamon Assim. parecer com JK. Então, é um privilégio, é realmente um privilégio que a gente tem. E eu acho que toda vez que a gente puder reverenciar esses primeiros candangos, já que somos todos candangos, os primeiros Sim. candangos, os originais, eu acho que é essencial a gente reverenciar esses caras. Primeiro, porque eles guardam um amor por Brasília que é difícil hoje a gente encontrar em nós, que nascemos aqui, que vivemos aqui a vida toda. É gente que abandonou o Nordeste, o Sul, o Pantanal, a Amazônia, a Tudo. praia, para vir E para o muito meio do nada, antes. no meio do país, e eles são apaixonados. Se a gente, quem tiver a oportunidade de conversar com um desses candangos originais, vocês vão ver como eles são apaixonados por Brasília e por JK. É falar em Sim. JK que o olho brilha de todos eles. Ah, É. JK, um grande A minha presidente. avó veio para cá em 56, com meu avô vindo do Ceará, com 2 filhos. 56. Ela morou no meio do Lago Paranoá, onde era a vila. Vila Mauri. E ela saiu de lá e, cara, ela conta várias histórias, gente. É uma coisa assim, ela e meu avô, entendeu? Assim, eu tenho eles na minha vida que contaram, vivenciaram isso. E daí vem minha paixão, claro, nasci aqui, cresci aqui, mas também de tudo isso que eles passaram. E é isso que a gente tem que deixar dentro da gente ali, sabe? Crescer esse amor, porque cara, aqui é um lugar que eu não sei descrever, Dani, é que nem a Roberta mesmo colocou aqui. Falar de Brasília, eu vi Brasília me emociona horrores. Já tô chorando. Dá vontade de chorar porque emociona, né? É muito louco isso. É muito louco. Então, assim, Brasília é minha vida, é meu tudo. Eu amo Brasília tem essa uma droga. cidade. Acho que a Caesb coloca uma espécie de droga na água. Né? É, Que algumas pessoas vão rejeitar essa droga, mas rejeitar com todas as suas forças, e vão sim, odiar Brasília. E não adianta o sim. tempo que more aqui, elas vão odiar Brasília. E outras pessoas vão se apaixonar Amar. completamente em um dia, em uma semana de Brasília. Tem alguma substância ilícita na água da Caesb, eu tenho certeza disso, que gera Isso é na gente fato. esse tipo de reação. Isso é verdade. E aí, voltando assim, que a gente estava falando do projeto, né, os 60 Candangos, logo depois você continuou, né, com Brasília, Minha Brasília Entre Eixos, né, Entre Asas, quer dizer. Entre as eixos. Esse ano, a ideia era que a gente tivesse uma temporada do Entre as Eixos no primeiro semestre, mas não deu para fazer. Então a gente está planejando para o segundo semestre. Esse ano também, como parte das comemorações, a gente lançou um outro projeto que a ideia era também ser continuado, mas a gente teve que parar na primeira mini temporada, que é o Pequeno Dicionário Candango, em que a gente Hum, convida humoristas da cidade para falarem das gírias de Brasília. Brasília é sim, muito nova, não tem sotaque, apesar de estar começando, mas a gente tem muita gíria divertida aqui. E a gente tem. combinou nessa primeira série de vídeos, foi o Mister Lewis, foi o Vitor, Ai, Mr. dos querido. melhores do mundo, Vitor Leal, foi a Stephanie Marques, foi o Bruno, o Felipe Gracindo, o Uhum. Santiago Melo e o TJ.
Convidei os 6 e a gente gravou uma série de programetes comentando das gírias, né? Como surgiu, como usava, gíria antiga, gíria nova, o que significa, o que passou a significar e tal. Então tem esse. E fora isso tudo, tem as ilustrações, que é Sim, uma série de desenhos chamados Cenas Candangas, que viraram livro, né? Então o primeiro livro foi lançado há um ano, um pouco mais. O segundo livro já está pronto, só não está impresso, mas está pronto, diagramado, revisado, ilustrado, tudo isso. Estou esperando a loucura passar para poder imprimir e fazer um lançamento desse livro. Porque não adianta nada fazer um lançamento só virtual, né? O lançamento legal é pegar o livro, cheirar e tal. É um livro divertidíssimo, né? São 100 páginas com desenhos e textos pequenos, super bem-humorados, falando desse nosso jeito de ser. Tanto que o subtítulo do livro se chama Cenas Candangas e o subtítulo é Quadrados Way of Life, que é o nosso modo de vida aqui do Quadrado, que é único também, né? Eu sempre brinco, se você chega em qualquer lugar do mundo, primeiro que a gente para em faixa de pedestre, né? O candango brasiliense é o maior responsável por acidente de trânsito no resto do Brasil. Lucas, não tem versão digital, cara, não tem. Eu nem sei como fazer ainda. Mas não tem. Mas se quiser, eu te mando. Se não tiver aqui, em Brasília. Uhum. Perguntando aqui, tem o pessoal do Zeppelin Book perguntou aqui, curiosidades, então conta mais pra gente sobre o acidente que rolou gravando. Você chegou a sofrer um acidente gravando? Sim. No programa com Rafael Cortez, que era do CQC, ele tinha acabado de sair do CQC, ele estava na Globo, então ele não estava na Globo ainda. Mas ele tinha acabado de sair do CQC, estava, né, bastante conhecido. E, cara, a gente estava batendo um papo e estava divertido, assim, ele fala muito bem, né? E realmente estava muito divertido o papo e eu distraí. A gente estava parado num sinal, mas estava num comércio local, na Asa Sul ali, parado no sinal, e sabe aquilo que anda a cada 10 metros, anda e para, Sim. E numa dessa eu distraí, eu andei e não parei. E aí Chablau com a Brasília na bunda de um Gol, destruiu o Gol, porque a Brasília é feita de ferro, né? Esses carros de hoje em dia, nem alumínio, sei lá que porra é aquela, mas a Brasília é ferro, né? Então destruiu o golzinho lá. Mas foi pro ar a batida. Foi gravado. E o programa, no meio do programa, tem uma batida. O Rafael gritando, enlouquecido, feito uma louca mesmo. Assim, ai! E o Bruno falando aqui, isso é verdade. Muitos turistas sabem mais sobre a cidade que a gente, por vir e pesquisar. Falando sobre o que você tinha comentado. Também, quando a gente visita algum lugar, né? Sim, é verdade. Depois da entrevista dele falando... Grande Todd, vejo você, cara. Lindão. Cadê? Daniel Molina. Molinar. Brasília é o melhor lugar do mundo, foi o lugar que mais amei morar. Saudades demais. Realmente, Brasília é lugar maravilhoso. Dani, e as aventuras do Rei do Rock? Então, o Rei do Rock e o Michael estão dormindo aqui, inclusive. O Rei do Rock e o Michael Jackson são os meus cachorros. Gente, eu sempre quis ter um cachorro chamado Rei do Rock. Na verdade, o nome do Rei do Rock ia ser Butticus. Mas ia ser muito difícil para as pessoas falarem Butticus, iam falar Buticus, ia falar qualquer coisa. Não ia falar o nome certo. Aí passou para Rei do Rock. Adotado, os dois são adotados. E aí, quando eu peguei o Rei do Rock... E aí, detalhe, é Rei do Rock, não pode chamar ele de rei. Quando tá na rua assim, qual é o nome? Rei do Rock. É igual rei. Rei não. O nome dele é Rei do Rock. É uma coisa só. É junto. Aí, e são dois vira-latinha, cara, louco aqui. E aí, o Rei do Rock sempre aprontou muito. Ele é muito, os dois são muito divertidos. Então, a gente sempre vai falar, né? Um beijo pra Auritessa, de Fortaleza. Um beijo pra você. Beijo, lindona. O pessoal sempre, todo mundo fala que o seu cachorro é o mais divertido, mas os meus são de verdade, os mais divertidos. E o Rei do Rock, ele tem a pata curtinha, não sei qual é a mistura dele, enfim, mas ele tem a pata curtinha, tipo um salsicha, e ele é todo peludo.
E ele é muito divertido, assim, e ele é viciado em mão, né? Ele não pode ver mão dando sopa, que ele vem e pega a mão e fica mordendo a mão, brincando, assim. E aí eu Oh, comecei a fazer gente. tirinha, comecei a desenhar umas tirinhas, de bobeira, assim. Aham. E eu percebi que muita gente se identificava com as tirinhas. Caramba, o meu Eu faz igual, o meu faz igual. Aí eu comecei a produzir a mais. No pituca. meio dessa loucura da tirinha, eu adotei o Michael Uhum. Jackson. Michael Jackson, o nome dele é Sim, Michael Jackson. foi uma coisa louca, Lembrando, né, não essa é adoção, Michael, né, Dani? não é Michael, o nome dele é Michael Jackson, é uma coisa só. E o Michael Jackson, por que ele é Michael Jackson? Primeiro, porque se eu tenho um rei do rock, agora eu tenho um rei do pop, né? Faz algum sentido. Faz E depois, porque o sentido. Michael Jackson, ele é preto com manchas brancas. Então, ele é o Total. Michael Jackson. Tem um vitiligo no pelinho. Total, super descrição. É, cara, Quem e é quer seguir, engraçado. tem o Instagram, tá? @aventuras do rei do rock. Isso, Então, Aventuras do Rei do Rock, como também tem o da Minha Brasília também. Gente, sigam, por favor, tá? Quem depois vai ficar salvo no ITV, a nossa livezinha, podem assistir. Sigam o Daniel Zucchi no YouTube, tá? Minha Brasília. em Tem Brasília. também todos os vídeos, todas as entrevistas. No Facebook Assistam. também. No Deixa eu Facebook aproveitar e também, fazer um Daniel jabá. Zucchi. A gente tem uma marca Faça. de camisetas e de presentes Sim, eu chamada amo. Candanguice. Então, se você quiser, @Candanguice, com Candanguinho. camisetas que são criações nossas, tudo sobre Brasília, né? Quadrinhos de Brasília, o livro vem de lá também, tem Sim. miniaturas, tem várias coisinhas sobre Tem as Brasília, quem quiser canequinhas, entra lá. tem as coisinhas também, não tem, Dani? Tem uns bonequinhos, algumas miniaturas, catedral em miniatura, quadrinho, tem Sim. muita coisa bacana. E é muito legal, porque esse projeto do Dani de fazer o candanguice com as estampas de camiseta, com os dizeres, e também tem muita coisa voltada dos anos 80 também, que eu acho excepcional também, que ele mistura um pouquinho, inovou, entendeu? Tipo assim, deu uma outra cara, né, para nossa cultura também, né? Porque a galera começou a gostar mesmo desse estilo e vão lá, procurem, entendeu? Entrem no Eu acho que site, Brasília está comprem. relaxando, sabe? Eu acho que Brasília, por ser uma cidade administrativa, a princípio, ela foi. Não tem como a gente negar. Brasília foi criado para ser uma repartição pública. Foi mesmo. Era para ser só isso. É um Mas local de trabalhar e dormir. era para ser só isso, cara. Mas só que somos pessoas, cara. As pessoas elas não se circunscrevem tão facilmente, né? Já que eu estou morando aqui, Verdade. eu não vou morar no meu escritório, meu amigo. Então a gente começou a fazer a cidade ser cidade, né? Deixa o Sim, escritório no escritório e a gente passou a fazer a cidade ser cidade, que é uma coisa que pouca gente que não é daqui sabe, né? As pessoas imaginam que Brasília é realmente uma grande repartição pública. Não, Brasília é uma cidade, né? Com bar, sim, com restaurante, com arte pra caramba, com música pra muita. caramba. Os melhores músicos do Brasil são de Brasília, pode ter certeza. E eu ainda vou mais, eu acho que um dos melhores do mundo é de Brasília, estou falando de Hamilton de Holanda. É maravilhoso. A gente tem o melhor grupo de teatro do Brasil, é de Brasília. A banda Uhum, com maior projeção nacional em todos os sim. tempos é de Brasília. Né? Então a gente tem muita arte boa aqui, tem muita coisa boa, muita coisa de graça em Brasília. O pessoal reclama que Brasília é claro, que é caro. Não é. Eu sou muito contra isso. Brasília não é nada caro. Talvez o que você queira seja caro, mas quantas outras opções, centenas de outras opções são gratuitas em Brasília? Sim, Basta a inclusive gente ontem a olhar Laura o estava tanque de falando grama que a sobre gente tem na cidade, cara. no Agora, museu durante a mesmo, no pandemia, Teatro Nacional, às vezes rola tanto eventos, né, Daniel? De graça, e vai os gatos pingados. Gente, cadê o público? cara, Museu Nacional, CCBB, um monte de show na Esplanada. Mas eu vou ainda além, cara. Não precisa ir fazer tanta coisa. Às vezes tem projeção de Teatro de Arena, cinema, cara, Guará, no de graça Panteão, ali também. na Praça dos Três Poderes. Tem cine, tem Sim, filme ali. Mas a grande questão é, olha o gramado. Quantas gramas a gente tem em Brasília? Quanto espaço de gramado? Agora, durante a pandemia, eu fui tentar ver o cometa, peguei um sim. telescópio e fui lá na Praça do Cruzeiro. Cara, me surpreendi, assim, me surpreendi positivamente, fiquei muito feliz. Com tanto de gente
na grama. E lá tava todo mundo obedecendo uma distância, isso que é legal também. Mas a galera Sim, levou só para ver o pôr do sol, cara. Leva, põe uma toalha, senta, toma um vinho e curte come uma ali, besteira. E, cara, é um programa. Já é um programa. super gostoso. Então, Brasília é caro. Meu amigo, eu não sei o que você está tentando fazer em Brasília, porque eu acho que Brasília é muito barata e quase de graça. Na verdade, e quase de graça em Brasília você tem Opções acesso a cultura maravilhosas, de né? qualidade, música, teatro, cinema de qualidade. A gente tem um festival de cinema de graça, né? A gente tem muita Maravilhoso. coisa boa. Tem o lago, possibilidade de fazer esporte é de graça. Os parques, né? Mas só no plano, cara, você tem Tágua Parque, você tem Casa do Cantador, você tem um monte de coisas, um monte de atrações em Brasília, mesmo fora do plano, né? Do avião, que são gratuitas, Sim. cara, é só a gente querer usar. Eu realmente, cara, eu fico rebelde quando o nego fala, Brasília é para riquinho, meu querido. Não é bem Tirando assim. o A forma como aluguel, você que é realmente vive caro, é o que mostra, né, Dani? Que é cara, é exatamente tanto isso, saber, você na buscar. verdade. Olha, tem uma pergunta do Bruno Caetano aqui. Algum artista que entrou na Brasília te deixou Isso, nervoso por você isso, que ser aí eu te fã? perguntar. Sim. Eu antes de fazer o Minha Brasília, eu sempre trabalhei, sempre não, né? Mas já tinha trabalhado como jornalista, né? Em TV, cobrindo política, fazendo reportagem na rua e tal. E quando eu trabalhei no Congresso, né, na TV, cobrindo ali Salão Verde, Pauleira, cobria Palácio do Planalto, pauleira total, assim, tem hora para eu já entrar, não tem hora para trabalhei ali sair. também. Mas qual é a parte interessante disso? É porque nesses ambientes você tem contato com todo mundo. Você tem a oportunidade de cruzar com o presidente da República toda semana. Sim, Né? Então, primeiro que você acaba que perde um pouco do medo do distante, né? Da autoridade. é. Então, Vê que é uma pessoa normal ali. Só é uma tá. pessoa. Né? Então, assim, você tem a autoridade político, presidente, juiz, sei lá, e você Sim. tem aquela outra pessoa que está distante, mas pela idolatria. O cara que eu ouvi, que eu tenho todos os discos, que desde criança eu sou Aham, fã. Né? É difícil você se aproximar dessas pessoas. Eu lembro sim. ainda hoje, é, na Câmara, quando eu entrevistei o Zico, Nossa, sabe? Lá no Congresso, virou. eu entrevistei o Zico. E, cara, eu tremia. Por exemplo, eu tenho quase certeza que eu perdi uma entrevista com o Júnior, do Flamengo também, o Leovigildo Júnior, porque eu tietei demais. Eu, eu eu estava produzindo a matéria ainda, liguei para ele, consegui o telefone dele no Rio, liguei para ele. Quando ele atendeu o telefone, eu reconheci a voz do Júnior. Cara, eu sou flamenguista roots, de verdade. Doente. Quando eu ouvi a voz do Júnior, cara, eu quase Ah, chorei o telefone. Em vez de eu me identificar e falar, tudo bom, eu sou Daniel, sou jornalista da TV tal, em vez de eu começar assim, eu comecei, meu Deus, Júnior, eu sou muito seu fã, cara. Ah! E aí depois falei, não, desculpa, eu sou jornalista, mas aí eu perdi a entrevista, já tinha perdido já. Mas nossa, eu entrevistei o Zico, falando de futebol, né? Entrevistei o Romário, que eu sou muito fã também. Entrevistei o Pepeu Gomes, cara, que é um cara cara, espetacular, Pepeu, assim, gente. espetacular. Eu amo Leone. Pepeu. Então, você começa a perder um pouco disso. E uma coisa que eu aprendi nessa época foi algo, eu sou muito fã do cara, tô nervoso, tô. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é assumir para mim que eu tô nervoso e assumir para ele que eu tô nervoso ou para ela, porque isso já dá uma quebrada de gelo, já relaxa os dois. Se eu gaguejar, eles vão entender. Então é uma coisa que eu aprendi e costumo fazer. Na Brasília, quando eu fui entrevistar o Dado, Da eu Legião. lembro que eu fui buscar o Dado no aeroporto. Quando o Dado entrou no carro, eu fiquei olhando para ele assim, eu falei assim, Dado, eu estou muito nervoso, eu sou seu fã, sou fã da Legião Urbana, se eu gaguejar, me perdoa, por favor. E aí ele, não, tranquilo, fez um carinho no ombro e tudo bem, você Quebrou. relaxa, ele relaxa. Sim. Quando eu fui entrevistar o Dedé, a mesma coisa, Dedé Santana, Trapalhão. Gente, essa entrevista Dedé, só eu um tô adendo. nervoso. Maravilhosa. Eu chorei Nossa, na entrevista, eu né, enfim. chorei. Que é uma outra coisa que eu também aprendi, né? Descer do salto do jornalista.
né? Eu acho que isso torna a coisa mais pessoal, mais próxima. Eu não tenho aquela coisa, né, do jornalista ter uma postura. Cara, é um trapalhão, velho. Ninguém tem uma postura ao lado do Dedé Santana. Ninguém pode ter. Se tem, tá fingindo. E a ideia é realmente ser muito próximo. E aí foi a mesma coisa. Quando o Dedé entrou no carro, eu já estava tremendo. Eu falei, cara, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu sou realmente muito seu fã. E no meio do programa eu chorei mesmo, assim. Aí o Dedé me deu um beijinho, aí fudeu. Aí foi uma... É bom demais. Vontade de morder, não é, Dani? Dá vontade de enlouquecer, né? Aqui, Daniel, Roberta, por que você trocou o turismo pelo jornalismo? Eu não troquei exatamente. Quando eu terminei a faculdade de turismo, na verdade, quando eu entrei na faculdade de turismo, isso nós estamos falando aí dos anos 90, do meio para o final dos anos 90, segunda metade dos anos 90, tinha aquela onda, né, de turismo é a profissão do futuro, né? Lembrando que era uma época que a internet ainda não... Telefone celular não existia, né? Não existia. Smartphone, então, só veio existir já 10 anos depois que eu formei. Olha lá, né, Daniel? Disso, né? Não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, a gente se informava pelo jornal impresso, pelo jornal na TV e na rádio. E tinha essa coisa do ranqueamento, né, das profissões. Então, turismo é a profissão do futuro. E eu entrei nessa onda, né? E vamos fazer. Mas aí eu fui vendo ao longo do tempo que não era exatamente aquilo que eu queria. Mas eu era muito novo. Eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos. Eu era muito novo, eu nem sabia. E aí, quando terminei a faculdade, eu abri uma empresa. Assim que eu terminei a faculdade, eu abri uma empresa de organização de eventos. E comecei a trabalhar com isso. Só que nessa época eu também cursava artes cênicas na UNB. E eu já estava fazendo comercial, estava fazendo fotinha aqui, fotinha ali, uma ponta num filme, estava fazendo as coisas assim como ator. E, cara, o ambiente de estúdio é a melhor coisa do universo, cara. Você entra num estúdio, para quem é uma cocaína aquilo. Você entra no estúdio, dá vontade de ficar ali até 4 da manhã e tudo bem, assim, sabe? E pirando naquelas coisas. E como ator, eu estava gravando, né? Ia para estúdio, gravava isso, gravava aquilo, só que eu comecei a me interessar demais. Aí eu terminava de fazer minha cena, sentava ali do lado do diretor, sentava do lado do cinégrafo e ficava observando, enchia o saco dos caras. Perguntava tudo, queria saber cada botão, por que você mexeu a câmera para cá e não para lá, por que aquela luz está desse lado e não desse lado. E, cara, eu peguei pessoas muito pacientes que me explicaram, tanto que uma dessas produtoras eu acabei indo trabalhar. Primeiro como assistente de produção e aí depois cheguei até diretor. Dirigi meus filmes, dirigi documentários e tal. E foi aí que eu comecei a mexer com comunicação, né? Com TV. E no meio disso tudo, eu comecei a roteirizar um programa de TV que passava na Rede TV à época. Rede TV e CNT. O roteiro era meu. Depois, inclusive, cheguei a assumir a direção desse programa. Mas eu escrevi o roteiro. E, pessoal, eu não podia, à época, eu não podia assinar como roteirista, porque tinha um esquema de que só jornalista podia assinar roteiro. Que tivesse, né? Até que caiu a obrigatoriedade do diploma e aí tudo bem. Mas foi nessa época, eu não posso assinar, não posso assinar. Aí eu dirigi e escrevi um documentário sobre trabalho escravo que ganhou um prêmio de direitos humanos. E quando ganhou o prêmio, muita gente vinha falar assim, nossa, lindo o seu filme e tal. Você é jornalista? Eu falei, não, eu turismólogo. Não fazia o menor sentido aqui. Aí eu cansei de ouvir a pergunta se eu era jornalista e resolvi fazer a faculdade de jornalismo. Só para responder sim, sou. E aí, mas obviamente eu percebi, durante a faculdade de jornalismo, eu percebi o tanto que eu gostava disso. Percebi todas as críticas que eu tinha em relação ao jornalismo e aos jornalistas. E isso me fez também ter uma consciência do que eu queria e do que eu não queria, principalmente como jornalista, o que eu não ia aceitar na minha carreira como jornalista. E muito tempo depois, eu descobri que a faculdade de turismo fez toda a diferença na minha carreira jornalística. Para a carreira como jornalístico. Né? Olha porque que louco, né, Dani? O turismólogo, ele sempre procura enxergar
o consumidor, é como marketing, né? O rei da parada é o consumidor, é o fim da linha. É No o jornalismo, não. atrativo, né? O rei da parada é o meio, né? Que é o próprio jornalista. Né? Então, e eu sempre me preocupei muito com isso, né? Tanto que eu fiz outros cursos de marketing e tal, porque eu me preocupo muito com o consumidor. Eu acho que ele é o rei. Não estou falando que o cliente está sempre certo, porque nem sempre está. Se o especialista é você, meu amigo, defenda a sua ideia. Né? Azar se o cliente gostou ou não, defenda a sua ideia. Quando estou falando do cliente, eu não estou falando do cara que paga. O cara que paga, você diz sim. Né? Mas estou falando a audiência. Né? Boa! A gente não é. Óbvio que a gente tem Clientes e que clientes, ouvir. né? A gente tem que ouvir a audiência sempre, mas a gente não é escravo da audiência. Né? É. Por exemplo, um exemplo aqui é o esquema do candango, do termo candango. Uhum. Quando eu comecei a usar repetidas vezes, candango, sou candango, somos candango, cenas Muita gente candango, chegou tinha candango em massacrando você, tudo né? Com no isso, Brasil. né? Cara, o que teve de gente reclamando, batendo, não é porque é um desserviço, você está ofendendo, não sei o quê. No início, eu respondi. Depois que eu vi que as pessoas não, né, já chegavam com uma ideia muito fixa, não estavam nem afim de debater, aí Sim. eu passei a ignorar, fazer piada. E é isso. Daniel, o Bruno tá falando aqui, gosto muito dos vídeos que você fazia no Facebook sobre temas espirituais e sobre a vida, que era um dos pontos que eu também ia tocar com você. Já pensou em fazer um programa mais focado nesses temas profundos? E realmente o Daniel, só para dar uma adendo aqui, ele fazia lives e vídeos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Dani, e esclarecendo, tipo assim, descrevendo e dando entendimento do que estava se tratando ali aquele, né, aquela passagem. E, nossa, era um momento assim, muito mágico para mim, para todo mundo que sempre acompanha o Daniel, né, na carreira dele, mas também desse lado dele espiritual, que também é muito legal. Então, fica aí, então, a pergunta, Dani. Eu já tive vontade de fazer isso, mas eu me pego me boicotando, assim, né? Eu fico, não sei se eu sou a pessoa certa, sabe? Eu não sei se as pessoas vão entender exatamente. Começo a ter muito medo, assim. Será que alguém pode A compreender uma interpretação, né? explicação de uma forma errada e isso levar a um caminho errado e eu vou ser Sim. responsável, corresponsável por isso? Eu já me questionei muito em relação a isso. Mas eu gosto, né? Eu sou espírita e frequento, dou aula, né, de estudo sistematizado já há alguns anos, estudo filosofia. Você dá São aula realmente onde, um tema. Daniel? Hoje em dia eu dou aula online, né? Mas Bom saber. pelo centro espírita chamado Sementes de Luz, por acaso está com inscrições abertas para quem quiser estudar um pouco sobre Tem espiritismo e Instagram? filosofia. Eu acho que tem Instagram e Facebook. É Sementes de Sementes Luz. Fui. Sementes de Luz, e dei aula durante 15 anos na Comunhão Espírita de Brasília, aqui na L2 Sul, Sim, eu frequentei e é um muito assunto que eu lá. gosto, religião em geral é um assunto que eu gosto muito. Sou espírita porque para mim é o que me conforta. Não acho que o espiritismo é a religião certa, né? Assim como eu acho que não só o espiritismo, como não existe uma religião certa, né? Existe aquela que é melhor Acho para que você, que te faz bem. sim, aqui Se te a religião completa. te faz bem e te torna uma pessoa melhor, cara, ela é a certa, né? Uhum. Isso é muito individual. Mas eu gosto de estudar todas as religiões. Eu me interesso muito pela cultura indiana, me interesso pela cultura religiosa indiana, né? Não cultura social. Sim. Me interesso muito pelo judaísmo. Meu objeto depois do espiritismo, meu objeto de estudo mais profundo é o judaísmo. Obviamente, Igreja Católica, porque somos brasileiros e todos os brasileiros, eu brinco muito, todos os brasileiros somos católicos, independente da religião. Então, gosto muito do catolicismo também, e obviamente o protestantismo e todas as suas vertentes evangélicas, que é filho direto da Igreja Católica. Então, eu E o gosto importante de é ter filosofia. fé, exatamente. E o importante é isso, é buscar o conhecimento, né, antes de criticar ou falar, porque às vezes as pessoas sempre levam, né, pelo lado da crítica, né, Dani? E não busca o conhecimento. Tudo na vida é buscar o conhecimento antes mesmo de falar. E, cara, é lindo. E eu acho assim, na minha opinião,
se importar, eu acho assim que você podia sempre estar fazendo, voltar a fazer os vídeos, porque era muito gostoso, Dani, sério mesmo, era muito bom. E Pô, agora eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente da banda Baby Meu Bem, que eu amo de paixão. Baby Meu Bem, Os Brotos do Jacaré é uma Isso! vontade que eu tinha e nem sabia. Porque é o seguinte, como eu disse, como turismólogo e como mercadólogo, a gente sempre quer ouvir o que quer agradar o ponto final, né? Quer ouvir o que o cliente tem para a audiência tem para te oferecer. Só que eu tinha e eu sou muito observador, né? Mas muito observador. Onde eu tô, por mais que eu esteja curtindo muito, eu não tô desligado. Você tá com a anteninha ligada, né? Nunca tô desligado. Eu acho que isso é mal de jornalista também, né? A gente não desliga nunca, É, assim. O ouvido tá o tempo todo, porque tudo ali pode ser um furo, né? Pode ser uma pauta. sim. E aí, cara, eu percebia. Primeiro, eu gosto muito de música velha. Mas muito, muito. Música Ah, mas é boa. Pô, gostoso, né? Não se faz música música como velha. antigamente, né? Grande Ivan. O Grande Ivan é um amado. fotógrafo espetacular. Por acaso é o fotógrafo da Naja. Foi ele que fotografou aquela foto que rodou da Naja, Ah, da Nádia que picou o bendito, o abençoado lá, né? o presidiário Da lá. mentirona. É, e aí, Grande pura, hein, Ivan? quando eu ia nas festas, ia para esses lugares, eu percebia que não era só eu que gostava de música velha, mas muita gente gostava também. Mas mais que isso, tem música que a gente adora e não sabe. Que é também Isso. uma outra coisa que eu percebi. A gente tem música que a gente ama a música, adora, sabe cantar de trás para frente. A música nos traz muitas memórias afetivas, mas a gente não sabe. E uma dessa leva de músicas que a gente ama e não sabe é Roberto Uhum. Carlos. Roberto Carlos é um cara Qual? onipresente. Ah, Roberto Carlos Robertão. é um cara onipresente, Ah, ele né? é maravilhoso. No show dele, A gente, foi ele tá na TV o tempo todo, a música dele tá na novela o tempo todo, todo mundo tem uma memória afetiva com o Roberto Carlos, seja na casa da avó, do pai, da mãe, da tia, enfim, Eu tem assisti todos os filmes dele, Daniel. Você espetacular, eu acredita? tenho visto tudo. E aí eu falei, cara, Sensacional. eu vou montar uma banda de Roberto Uhum. Carlos, pra tocar as músicas do Roberto Carlos. Ai, que tudo. E aí, pô, vou arrumar. Cara, pensa na dificuldade de ligar para os amigos músicos. Outra coisa que eu também sou chato, assim, eu gosto de ter banda, né? Eu gosto pouco de frontman. Eu gosto de ter banda. Aham. E gosto de montar banda com um amigo. Esse negócio de assim, cara, vou te apresentar uma galera de uma banda que tá precisando de um guitarrista. Eu acho que não funfa, Não né? funciona. Tem Eu que acho ter que uma tá química, fadado para né? daqui a 1 ano, 2 anos, todo mundo se separar. Eu acho que você tem que ser amigo antes, banda depois. Claro que Aham. tem exceções, mas para mim funciona assim. E aí eu ia atrás dos meus amigos todos. E aí, cara, beleza? Tá com banda? Tô, mas tô com tempo. Vamos montar uma banda? Vamos. O que que você tá pensando? Pô, eu quero tocar Roberto Carlos. Aí ele, porra, Ah, Roberto pô, tá. Carlos, cara. Porque todo mundo tem na cabeça o Roberto Carlos, o vovozinho do especial de Uhum. fim de ano, que só toca música lenta e é meio chato. E as pessoas conhecem pouco o início da carreira do Roberto Carlos. Exato. É rock and Rock roll and roll. mesmo, né? O início dos anos 70 ali que ele começou a gravar, que primeiro que ele estava doidaço no início dos anos 70, né? Não era o Sim, tiozinho careta que é hoje, ele estava louco. sim. E ele começou a gravar muita coisa do Tim Maia. Então assim, ele tem uma pegada black, pô, é bom demais, cara. E aí eu comecei a apresentar, vamos fazer isso, só que é o seguinte, eu não quero tocar cover igual. Eu quero rearranjar todas as músicas. Quero deixar elas muito mais pesadas, muito mais rock and roll, porque a construção musical é boa, a letra é muito boa, o arranjo nem sempre. Mas a melodia é muito boa do Roberto Carlos, né? E aí, beleza, vamos. Juntamos 4 malucos, começamos a ensaiar, e a gente não conseguia show. Exatamente o que quando falava, o que vocês tocam? Roberto Carlos, e nego, pô, aqui é uma casa de rock and roll, lá é um show de rock and roll, como é que eu Ai, vou gente. divulgar uma banda de Roberto Carlos e tal? E aí até que a gente começou a fazer show na Praça do Cruzeiro, né? O Meoli convidou a gente, um beijão pro Meoli. E cara,
E a partir dali a coisa começou, a gente começou a ser chamado. Porque assim, uma pessoa que viu o nosso show, sabia cantar todas as músicas, porque é o Roberto Carlos, né? Sabe cantar todas as músicas. A pessoa sabia cantar todas as músicas, se divertiu, porque é rock and roll, é bem dançante. E aí, vai ter meu casamento, toca, tocamos. Vai ter aniversário do meu cunhado, toca, tocamos. Tem um bar em Águas Claras, no Guará, vocês tocam? Tocamos. E aí a coisa começou a acontecer, né? A gente começou a tocar, tocamos no Hidden, tocamos no Criolina, tocamos em alguns lugares e sempre Roberto Carlos. E é muito legal, porque a gente, sabendo desse preconceito, a gente, toda vez que sobe no palco, hoje em dia sou eu que canto na banda, né? No início era uma menina, né? Era um vocal feminino, que também era uma outra surpresa, né? Era uma outra... hoje sou eu que canto, e quando a gente sobe no palco, a gente fala, tudo bem, gente, nós somos Baby Meu Bem, os Brotos do Jacaré, e tocamos só Roberto Carlos. Aí eu começo a tocar detalhes bem lentinho na guitarra, assim. Tan, 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 tan. Aí nego já olha com aquela cara de desespero do tipo, meu Deus, vai ser isso, o show dos caras, mela cueca pra caramba. E aí dali a gente fora. Eu já vi show, é sensacional. Terrível, e bate-cabeça do início ao fim, assim. E a gente faz uns mashups, essa mistura, né, Dani? Vocês fazem como se fosse uma sátira, vamos dizer assim, uma brincadeirinha ali, achando que vai ser um negocinho, mas quando eles começam com a pegada, meu amor, você começa a despirocar e começa a dançar enlouquecido. O show do Baby Meu Bem, todo mundo canta. Sensacional, e não tem como ficar parado. A galera canta, dança. As pessoas não sabem que gostam de Roberto Carlos. Simplesmente não sabem. Tem um preconceito, mas quando toca num arranjo mais moderno, mais rock and roll, o nego canta e dança do início ao fim. É muito divertido fazer show. E pegar as músicas deles do início dos anos 60, no meio ali, você vai ver que é a pegadona, assim, e muito legal, assim, as letras, as músicas são... Para quem não conhece, tem uma música, inclusive aproveitando para fazer uma grandíssima homenagem ao Renato Barros, que morreu hoje de manhã, sim, né? Renato Barros, do Renato Blue Caps, que também é outro grande músico, grande letrista. Eu que gosto de música velha, né? Gosto dessa época 50, 60. O Renato Barros é um grande letrista. E tem uma das músicas do Roberto Carlos que a letra é do Renato Barros, que se chama Você Não Serve Pra Mim. Ela tá no disco aqui, Em Ritmo de Aventura. O disco Em Ritmo de Aventura, que é uma trilha sonora de um dos filmes do Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura, que ele foge de helicóptero, entra com o helicóptero num túnel. Sim. Corrida, tudo, é uma loucura. Essa música tá lá, Você Não Serve Pra Mim. Na minha opinião, da primeira fase, Roberto Carlos é a melhor. Da primeira fase. Da segunda fase, eu tenho que fazer uma lista de 50 aqui. Mas da primeira fase, essa com certeza é a melhor. Você Não Serve Pra Mim. Procurem, busca aí. É fácil achar no YouTube, Spotify, é muito fácil achar. Tá no disco Em Ritmo de Aventura. Todo mundo escuta, grave um stories e marca o Daniel Zucchi em homenagem a ele. Por favor. Uma boa ideia. Dani, o pessoal da Turma das Lives falou aqui, um grande abraço aí. Faltam as pessoas escutarem as músicas como devem ser ouvidas de verdade, e é verdade, é a mais pura, né? Não subjugar, né? É ouvir realmente ali a música, o contexto, e não ter preconceito, gente, porque infelizmente na arte, em tudo na vida, a gente vive um negócio tão tóxico que é essa questão de preconceito. Tem que parar com isso, né? É muito chato isso. Eu sempre digo o seguinte, ouviu uma música, não gostou, espera 2 dias e ouve de novo. Isso! Porque é o seguinte... Porque às vezes do momento que você tá, não tá legal para ouvir uma música. Nosso cérebro libera dopamina quando ele reconhece uma situação de conforto. E uma das situações de conforto para o nosso cérebro é estar num ambiente conhecido. Quando a gente está numa multidão e vê alguém conhecido, dopamina pura. Né? Quando você está num show e de repente a banda toca 2 músicas que você não conhece, começa a ficar meio chato, meio enfadonho. Toca uma que você conhece e tudo acontece de novo. Então a primeira vez que você ouvir uma música vai causar uma certa estranheza, a não ser que realmente seja uma coisa lindamente espetacular que te encante. Venha da alma, né? Na segunda vez que você ouvir a música, você já tem um local conhecido na música. Então, certamente, a sua percepção dela vai ser um pouquinho melhor. Com certeza.
com certeza. Dani, e o seu projeto futuro agora? A partir de agora, então, é aguardar essa loucura toda, né? Olha, Movimentar. durante a pandemia, eu gravei um disco em casa, Olha, que delícia! disco solo, no caso, não deu para gravar com a banda. Mas aí são as minhas músicas, né? Um disco todo autoral, Vai né? lançar? Com as minhas músicas. Já Não lançou? Vai sei, tô com lançar? medo. Tô com um pouco de medo. Eu quero ouvir. Porque eu sempre fui um crítico da música, né? Quando eu tinha programa na Uhum. rádio, tanto na Transamérica, na Alfa, sempre me convidava, eu sempre fui o crítico, assim, né? O cara que chegava e falava bem E ou mal. falava na lata, né? Então, estou com um pouco de medo. Então, gravei o disco e essa semana eu comecei um outro projeto que vai ao ar no Minha Brasília, que se chama Candanguices. Sim, que Espere aí pro ar. legal. É bem legal. São videozinhos curtinhos para todo mundo consumir de forma rápida e matar a saudade de sair do lugar. Então vai ter Uhum. série nova no Minha Brasília, chamado Candanguices. Não dá para gravar entrevista ainda, né? Porque não só ainda é um risco você encontrar com outra pessoa. Não vou gravar entrevista de máscara, pelo amor de Deus. É, E nem sempre os artistas também, às vezes, estão com medo, estão mais receosos e tal. E fora isso também, que é um estímulo à irresponsabilidade. Né? é Sair para a rua verdade. nesse momento para gravar e botar no ar assim, é um estímulo, então não dá para gravar ainda. Não Idem o dá. Entre Asas e Eixos. A quarta temporada não dá para gravar ela ainda, Uhum. porque também está tudo muito distante, tudo muito fechado, todo mundo mascarado, também não funciona. E fora Uhum. que todos esses projetos eles vão ao ar com patrocínio, né? E as empresas Sim. também retraíram nesse momento, porque ficaram Deu muito um vezes baque, né? fechadas, né? Tiveram que demitir algumas, outras tiveram que se reestruturar. Uhum. Então, e são as empresas que patrocinam, né? Eu sempre busquei patrocínio privado, não patrocínio público. Até porque Uhum. eu acredito muito na iniciativa privada. Até para desenvolver a arte, que é tão importante. Porque a empresa privada ela só quer entrar para patrocinar a arte quando tem lei de incentivo, porque aí desconta o imposto dela. Mas na hora de pegar todos os benefícios da exposição de imagem, ela Sim. quer que seja a empresa dela. Ela quer que apareça o nome do banco grande, o nome do restaurante, o nome do shopping grande. Mas na hora de Uhum. botar a grana do bolso, não. Eu só ponho grana se for descontado do meu imposto. Pô, pera lá. Eu acho que a empresa Ah, privada ela é a principal interessada em lucrar com isso, e vai lucrar. Né? Então, sim. eu tenho, inclusive, questões Uhum. muito importantes sobre essa questão da lei de incentivo, Sim. que às vezes, eu acho Dani, importantíssimo o incentivo, mas eu acho que às vezes ela gera um desincentivo. Mas isso é uma outra coisa. Tá terminando o aham. tempo, né? Vai cair. Vamos voltar. E volte, Dani, só pra gente despedir. Que tava tão gostoso falar com você, querido. Vamos, gente, voltei, publiquei lá já na IGTV já a parte do Daniel, né, da entrevista aqui do nosso bate-papo. Ai, gente, tava tão bom ele falando. Porra, o Instagram tem essa sacanagem, né? Eu tô revoltada. Tô revoltada. Dani, lindo! Vou te chamar, meu bem. Que sacanagem. 3 minutos ainda dava pra conversar bem legal. E eles derrubam sempre antes do tempo. Amore! Publiquei lá rapidinho no ITV lá para ficar salvo para Legal. posteridade. E a galera vai entrando aí, porque tava tão gostoso o papo, gente, cara. Você E a percebe, sacanagem né? do Instagram é essa. Ele derruba antes do tempo mesmo. Eu tô aqui, ó. Eu e o meu O pessoal querido. do Zeppelin, é o Zeppelin do Guará que entrou aqui, a gente Isso, tocou lá no meus Zeppelin, cara, grandes foi muito legal. amigos e parceiros. A A gente gente tocou queria lá tanto com o Baby Meu Bem, com o que festival do Cris Porfírio, na Rota do Rock, foi muito legal. foi. E depois eu quis levar vocês lá de novo, mas aí acabou que não deu, porque aí não bateu lá. Mas acontece, mas ai, eu tô louca pra voltar, gente, ver vocês tocando, todos os artistas, querida Roberta que voltou aí. Então, Dani, assim, a Rino
Rino Halp. Ai, não deu para entender aqui. Um beijo. Então, assim, Dani, cara, e isso que. Saudade do Cris, inclusive tá recluso. Eu falei com ele, meu amorzinho, que ele tá. Trabalho, é uma loucura toda. Um beijo, Cristiano Porfírio, meu grande amorzão também, que é parceiraço. Ele falando aqui, ó, o Zeppelin, muita saudade desse tempo e todos que estiveram com a gente, verdade. Foi Cara, é uma muito das legal grandes lá. casas de Brasília. Ele é muito legal. É. E então, Dani, assim, voltando, o que você estava falando sobre a questão do patrocínio, e realmente, né, eu acho legal isso, porque para quem não sabe, é que nem o Daniel estava explicando, né? O Zeppelin falando aqui, parabéns pelo trabalho, Daniel, a cidade te agradece, e realmente, um filho de Brasília enaltecendo a sua terra amada. Olha, não tem como. E eu fico emocionada, porque eu também sou filha, eu amo essa cidade, eu amo os artistas daqui. Todos, desde que estão começando até os maiores, como você, que E a arte, inspira. cara, a E arte, a gente só está sobrevivendo nessa pandemia por causa da é arte. verdade. Seja Exatamente. uma live da banda que eu gosto, do cantor que eu gosto, que eu estou vendo no YouTube, seja o meu vizinho cantor Aham. de Ai, ópera é emocionante. que está na varanda, seja o violão que eu toco em casa, seja um papel que eu pego para fazer um rabisco na mesa, porque eu não tenho nada Sim. para fazer, não aguento mais ficar em casa. Tudo isso é arte. A gente está E a redescobrindo arte é a vida. nossa arte. E está vendo como a arte é importante na nossa vida. Como realmente é Sim, muito importante. E é a sim, arte de muito. quem está do nosso lado. Né? Eu lembro aqui na quadra, quando um belo dia a gente começou a ouvir uma música e tinha um grupo de chorinho, jazz, eu não lembro exatamente, porque já teve vários depois, que estavam Uhum. tocando no meio da quadra, no parquinho. E Aham. assim, tocando para quem estava em casa. Gente, não desce, fica aí, a gente está tocando aqui. Cara, que gostoso que foi aquilo. Né? Sim. Então, a arte, a gente só está sobrevivendo na pandemia por causa da arte. E da arte E local, da arte de quem está do sim, nosso lado. Né? Então, quanto sim. mais a gente puder, depois que essa loucura toda passar, privilegiar os nossos artistas mesmo, né? Em vez de só pedir Uhum. cortesia para o show, paga, Sim. porque o artista também paga conta. Valorize. Né? É isso, cara, é isso que é legal. É isso Divulga que eu sempre mesmo, falo convida os aqui. amigos, compra o disco, compra o DVD, A faz o cara acreditar camiseta, a que ele está fazendo um caneca, trabalho legal. independente. Tem que ajudar, entendeu? Porque o artista, ele vai fazer um show, ele gastou com a gasolina para ir para o ensaio, ele gastou com estúdio, ele gastou com equipamento, ele gastou com técnico de som, ele gastou com tudo. Então, assim, gente, e muitos deles, alguns têm concursado, têm emprego, outros não, outros vivem da arte, mas Viu, todos eles precisam. E não só o músico, como também a pessoa que está ali gravando um vídeo, mostrando que faz uma mandala, que faz uma arte, uma pintura, entendeu? Ou que escreve contos, ou, sabe, divulgue, curtam, conheçam primeiro, entendeu? Tenham isso, porque é muito importante e precisa. É o primeiro que sofreu impacto e vai ser o último a voltar à normalidade, ó, o entendeu? que o Bruno escreveu aqui, ó. De músico virei vendedor por causa da pandemia. Nenhum Sim, problema em ser vendedor, cara, nenhum. Mas é um sonho que a gente abre mão, né? É igual quando eu vejo uma empresa que fecha. Às vezes você sim, passa de carro e vê lá passa ponto e tal. Não é só ali meia dúzia de empregos que foram extintos. São sonhos que foram extintos. Isso é muito sim. mais profundo. Não é só o dinheiro que o cara investiu, né? É a energia que ele investiu, né? É a esperança que ele investiu naquele negócio. E que teve que fechar. Então, isso é muito mais profundo. Isso é E verdade. você falando da galera que vive, diz, gastou. Não só gastou, ele merece. Porque, assim, cara, Ele artistas, merece o em trabalho geral, dele. nós somos muito, muito, muito inseguros. Então, Uhum. assim, é um pulo para a gente acreditar que não está valendo a pena. Então faz o Sim. seu amigo artista acreditar que está valendo a pena. Sabe? Vai no show dele, compra o disco dele, canta uma música dele, Uhum. compra um quadro dele, faz ele entender que vale a pena. Porque, cara, é difícil. Daqui a pouco a gente É. simplesmente fala assim, tô fazendo música para quê? Para quem?
Tô pintando para quê, para quem? Tô fazendo meu artesanato para quê, para Qual a quem? E a inspiração, né? visão, Qual a às razão? vezes, é um cara que poderia mudar o planeta e só está dependendo de alguém que compre o seu primeiro disco, Incentivo. né? Que compre o seu primeiro desenho. Só está precisando disso. Uhum. Sim, isso é verdade. E aí, e exatamente por isso que, conversando com vários amigos artistas, produtores, eu me dei esse leque. Falei assim, cara, vou convidar todos para que as pessoas conheçam que todos, independente os que estão começando, os que já estão, né, é, já com a carreira já, né, então também na batalha, mostrar para todo mundo que são humanos e que todo mundo lutou muito para estar onde está e que não foi de graça, foi atrás correndo de muito sonho, de muito não recebido, entendeu? De muita gente que duvidou, mas tá aí, como você, Daniel, que você é um grande exemplo, entendeu? É uma inspiração para todos, para mim, eu já te falei isso. Gosto bastante, eu sou admiradora, entendeu? Tenho um grande carinho, um afeto, sou muito grata, sabe? A tudo que, a troca, né, que a gente recebe de você. E isso é muito importante porque é inspirador, sabe? A gente poder, poxa, se espelhar naquele artista, sentir aquela energia e falar, cara, tem como a gente ver algo com outros olhos, que nem você faz, mostrando a nossa cidade linda para as pessoas que Brasília é tudo isso, que, poxa, que a questão da música, né, como o Baby Meu Bem traz, né, que tem uma pegada, tem uma assinatura, uma diferença, homenageando o Grande Rei, mas é isso que é gostoso de sentir e viver. Nossa, só tenho a agradecer cada vez mais, sabe? Muito obrigada, assim, imensamente por ti, por todos os Cara, eu que ensinamentos. agradeço, de verdade. Assim, eu não sei nem o que falar depois disso tudo. Mas eu acho que principalmente é verdade, sabe? Eu. Grande Brito. Deixa eu ler aqui do Brito Júnior, porque Olha esse o cara grito que ele merece. Outro mandou. puta fotógrafo. Deixa eu ler aqui. Estamos fazendo um trabalho muito bonito no Drive-In CCBB. Já tivemos música. Calma aí. Ai, gente, só um segundinho. Peraí, que travou aqui. Ai, meu Deus, é que tá entrando gente aqui. Aí vai subindo. Já tivemos música, teatro, dança e vamos voltar com música valorizando os artistas locais. Ótimo, Muito Brito! É legal. isso que a A gente gente quer. foi, Essa é a finalidade. a gente foi na inauguração do Drive-In CCBB, que passou lá Yesterday e tocou a Sunflower Jam. Leila, Dona. E, cara, é espetacular. É espetacular. E o Brito é um fotógrafo. A gente já participou de debates sobre fotografia junto, Que né? A gente legal. já fez algumas coisas juntos aí, conversando sobre em plateia e tal. E é um puta fotógrafo, Uhum. assim. E é arte, fotografia é Maravilhoso. arte também, né? Ai, Isso que é legal. lindo. Depois eu Mas vou te mandar, viu? eu Eu quero tenho falar aqui em sobre ser casa. verdadeiro, que eu acho o seguinte, Ah, eu acho que a gente que está aqui em Brasília, a gente, mais uma vez, tem uma oportunidade única de morar numa cidade com sentimentos reais. Quem odeia, odeia. Quem ama, ama. Então, eu acho que Brasília tem esse diferencial, assim, sabe? Ela é um lugar marcante por causa disso. Então, tudo que a gente conseguir ser verdadeiro em Brasília, a cidade dá um apoio, abraço. sabe? Isso é verdade. Tem um sentimento verdadeiro. A música que eu faço é a música que eu queria ouvir, sabe? É a Uhum. música que eu escutaria no meu Spotify. Né? A música, o filme, a fotografia que eu tiro é a fotografia que eu gostaria de ter na parede da minha casa. Claro que eu não vou usar minha própria fotografia para botar na parede da minha casa, que é uma coisa meio, sei lá, né? Se ficasse lambendo, assim, né? Mas, mas é essa a ideia, né? É real. O sentimento que a gente tem pelo nosso produto é real. Né? Eu não estou Sim. fazendo música porque é a música do momento, sabe? Eu não estou fazendo música pensando no hit. Estou fazendo Tá música fazendo por pensando amor. na verdade daquilo. Né? Não estou pensando no hit mesmo. Se fosse assim, a gente ia estar fazendo o funk Anitta. Né? Uhum. Fazendo rima fácil, rimando grandão com pão, sabe? Isso. Então, não é esse o objetivo. Eu acho que Brasília tem isso, assim, de ser
original. Bruce Ah, Gonlewski está no ar? Peraí, cadê? Está no cadê? ar, Ai, Bruce Gonlewski. Nosso grande Renato Russo. lindão! Que honra! Obrigada pela presença, Bruce! Bruce, quando vier, avisa, cara, que a gente dá o nosso jeito aqui de soltar para todo mundo, velho. Cara, o Sim, Bruce, sim! Bruce! eu entrevistei ele no Minha Brasília, até arrepia aqui, entrevistei no Minha Brasília, na rádio. Ai, gente, também. Ele é, ele é um, ele é um cara Conheço o trabalho espetacular, dele. assim. Ele é realmente um cara, vale muito a pena seguir tudo que ele faz, e ele faz o Renato O Russo, né, primeiro, no ó, teatro. o primeiro dia do primeiro espetáculo que ele fez sobre o Renato Russo, eu estava na primeira fileira e eu tenho fotos e tenho o encarte, eu tenho tudo. E o Saudade, Bruce Bruce. tem, Conte e o comigo, hein? Bruce é um puta músico e cantor, ele tem uma banda, cara, que eu ganhei o disco. Sim, Obrigado mais uma vez, que eu adoro, cara. Rock and roll bluesado, assim, é muito legal. sim, sim. Metais e pá. Vale a pena, conheçam esse cara. Ele é maravilhoso. Sigam ele no Instagram, Facebook, viu? É um grande artista. Que honra. Nossa, eu tô aqui. Estamos dois, né, Dani? Tipo. Ai, muito legal, Bruce. Bruce, deixa eu te fazer um convite, que eu sou cara de pau mesmo. Você aceita participar de uma live minha? Tô esperando. Eu sou dessas. Depois manda lá embaixo que Vamos não pode. participar da live, falar da apresentação. Depois a gente conversa. Pois Deixa eu é, contar uma Dani. Ai, curiosidade aqui. Deixa eu contar uma curiosidade. O piloto, que na verdade não é piloto, ah. aí, ó, já topou. Ai, lindo! Quando eu Vou fiz te um, mandar eu depois fiz de um volta. vídeo, eu fiz um vídeo convite, um trailer, na verdade, né? Fiz um trailer para o lançamento da primeira temporada do Entre Asas e Eixos, do Minha Brasília Entre Asas e Eixos. Eu Ai, que gravei tudo. um teaserzinho, e esse teaser eu gravei em frente à catedral. Isso antes de lançar a primeira temporada do Entre Asas e Eixos, era um chamamento. Nesse Aham. dia que eu estava gravando, eu tive que gravar e regravar várias vezes, porque o Bruce estava passando som em frente ao Museu Nacional. Ele No ia show da apresentar lá apresentação. e ele estava Uhum. passando o som. E eu estava na catedral, gravando. Aham. Então era impossível gravar, na verdade, né? Tinha que esperar um intervalo entre uma música e outra e mandar o texto e corta a câmera. Que massa, gente, que tudo. Cara, eu sou muito fã dele, acompanho o trabalho dele e vou provar. Depois eu vou tirar uma foto, vou marcar ele, vou marcar você, Dani. Eu tenho um encartezão, cara, que foi no CCBB que ele fez a primeira apresentação que teve do espetáculo dele em homenagem ao Renato Russo. Eu tenho guardado o É, ingresso. Cara, era. maravilhoso esse musical, gente, que ele fez. Surreal. Magnífico. Magnífico. Ó, a galera entrando aqui. Ó, deixa Ah, eu cadê? aproveitar aqui, ó. O Brito falou que Ah, está no pode falar. CCBB, teve uma outra pessoa, Sesc Cultural apoiando artistas de Brasília. Mês que vem estaremos Sim, apresentando trabalhos pelo YouTube. Israel, vamos bater um papo, vamos conversar. De repente a gente leva o Baby Meu Bem para esse esquema aí, para botar o pessoal para dançar, hein? O que você acha? sim, sim. Vamos levar o pessoal para dançar. Muito massa. O pessoal do SESC Cultural, um grande abraço. Mês que vem estaremos. Isso, que foi que o Dani acabou de ler. Brasil, ah, Roberta, Brasília é igual Piqui. Uns amam, outros odeiam. Você gosta de Piqui, Dani? Não, Eu também não. Nada ninguém gosta de contra. Piqui. Ninguém gosta de Piqui. Nem Hã? Deus gosta de Piqui. Ninguém, nem Cara, eu Deus conheço gosta. um povo que é louco, hein, Dani? Tenho Deus, uns amigos meus que são loucos. Deus, depois que fez o Piqui, ele falou, cara, isso aqui tá muito errado. Aí fala, mas teu Deus, não dá para jogar fora, já é uma vida. Falou, mas tá muito errado isso aqui, gente. É Sim. ruim, o gosto é ruim, não funciona. Mas é uma vida. Aí Deus falou, já sei. Põe espinho e cheiro ruim, porque aí ninguém vai comer. E mesmo Mas assim tem ainda quem assim as goste. pessoas comem. Exatamente. É muito louco. Deus É já muito colocou o louco. troço para feder. E colocou espinho, cara, é um aviso, velho. É um aviso.
Gente, eu tenho uns amigos que eles fazem a panelada assim, ó, tipo como. Eu falei, gente, e não, inventaram o picolé de piqui. Pra que isso? É igual picolé de É jaca. gosto, né? Né? Pois é. Dani, olha, eu queria te agradecer, que eu sei que você tá cansadinho e, tipo, cara, que delícia. Nossa, é um prazer imenso encontrar vocês pelos shows, pelos eventos de Brasília e te gritar, Dani, te abraçar sempre, né? Essa louca aqui, né? Que eu sou muito maluquete. Mas, assim, você sabe que o carinho, o respeito e a amizade, assim, por ti é verdadeiro e o que você precisar, eu tô aqui sempre para estar em pé, aplaudindo e te apoiando sempre, tá? Tenho muito Pô, orgulho obrigado, de cara. você, Obrigado de verdade. assim, E mandar um beijo pro pertinho. meu amigo Fábio Grando, que nos assiste de Porto Alegre, Ai, que jornalista, lindo, esportivo, dos bons. querido. Um beijo. Mandar um beijo aqui pra galera aqui que entrou aqui na live, Lilian, galera do Zeppelin, Roberta, o meu querido amigo Bruno Z, que é grande músico, autoral também maravilhoso. Lenon Botelho também, um grande abraço. Pedro RV, Gustavo Pezão, acho que é assim que pronuncia, não sei. Jean, um grande abraço. Rogério Júnior, o Júnior, meu grande amigo também, que lá de New Jersey está assistindo a gente, queridíssimo. Jailson Mota, Cíntia, a todos que estiveram na live, a Sol, Diana, Lilian Brito, querido Marcos Pinheiro, grande amigo e parceiro também, todos que tiveram, querido Kiko Pérez também, que participou da primeira live. Muito obrigada, Dani. Que Deus te abençoe sua família, que você continue sendo abençoado com essa sua mente brilhante, genial, que continue alegrando e trazendo essa energia pra gente. Cara, muito obrigada. Eu não sei nem o que falar, já me emocionei, chorei, estou dando vontade de noite de chorar. Eu sou chorona, sou libriana, então, assim, então, querido, não tenho palavras, cara. Eu sou muito grata a você. O queridíssimo Bruce. Vou te perturbar, tá, Bruce? Lucas. E é isso. Brito também, querido. Grande projeto lá no Grande CCBB. Gorila. Gorila entrou aqui também. E ó, Quem? aqui foi o Gorila, Ah, aqui o do Gorilando, também é Gurilando! legal. Segura! Adoro essa criatura! A C. Fernandes acompanha desde que mudei do DF, morei 9 anos em Águas Claras, hoje está em Cuiabá. Bom Cuiabá, é fresquinho. Valeu demais, gente. Daniel, cite Oh, não três é? bandas nacionais e três estrangeiras. Aham. Três bandas nacionais: Legião Urbana, Isso. Los Hermanos e Patofu. Três Internacional, estrangeiras: Dani. Beatles. Tô falando só bandas, tá? Não tô falando de cantores e cantoras solo, não. Só bandas. Banda. Beatles, Doors e Creedence. Ó, muito bom. Já sabe, o time dele. Ó, os librianos se identificando. O Brito não chora, não, que eu também sou libriano. Vou chorar também. O Gorilano também, que é outro libriano. Qual é o teu signo, Dani? Vamos Eu só. sou Radiohead. Boa, Bruce. Radiohead. Tem uma do Radiohead que eu amo, cara, que obviamente Creep, que eu acho que todo mundo gosta, mas tem uma que o Sim. clipe me cativou inicialmente. Depois eu fui perceber a grandeza da música. Mas o clipe foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que é No Surprises. É um murro Nossa, no meio do nariz. No Surprise. Um murro do Mike Tyson, no meio do nariz. É foda. cara. Eu sou aquário. E o Bruno falando que tem uma tatuagem do Radiohead. Ai, tem, velho. Pior que tem mesmo. Eu tenho dos Massa. Beatles. Hã? Eu tenho dos Beatles. Duas A dos tatuagens dos Beatles Beatles. você tem, de Brasília. Eu tenho Inclusive, eu essa quero pedir aqui, autorização. que é a Ai, letra que de uma lindo. música, né, dos Aham. Beatles. É um trecho da letra de uma música, não vai dar pra ver, mas só vocês verem que são letras, ó. Tá vendo? Massa. Começa aqui, dá a volta. E tenho essa aqui. Que é o Quatros. Pronto, quatro. Lindo.
Tem quantas tatuagens no total, 30. Dani? Eu acho que eu tô em 13, 11, não sei. Ih, Mas eu tenho passei tatuagem você. grande, né? Tipo, o braço inteiro aqui, ó, tá É. vendo? Então, Sim, mostra as que você fez de Brasília, em homenagem a Brasília, esses desenhos, pra galera ver. tem essa, que é o nosso mapa. Que eu amo. Tem essa, Posso não copiar? sei se dá pra ver, peraí. Ai, meu Deus. Que é Essa aqui, do Arquibucão, né? E da Catedral Catedral. e Atos Vulcão. E Uhum. tem A Torre dois Digital. Ah, não, a Torre de TV. Olha, quase arrasou. É, cara, eu tenho 15, 16. eu nem 16. conto, assim, eu acho que uma vai juntando. É. Beijo, Bruce, valeu. Ai, beijos, meu querido. Eu quero pedir autorização. Eu posso copiar essa sua aí? Qual? A do ombro com Essa aqui? mapa de Brasil? Não, a Ah, outra. essa aqui? Ah, É o claro, seu claro, desenho. Eu claro, vou fazer. Que já tinha claro. vontade, era pra ter te perguntado isso várias vezes, mas assim, eu sempre esqueci. Agora vou vendo, lembrei, já tô pedindo já, que já fica pra depois não ter problema de. Deixa eu ver aqui a galera aqui, Bruno. Massa demais suas tatu, Dani. É, também tem um tatuagem gigante do Belchior no braço. É porque o Bruno, ele é louco pelo Belchior. Se Eu você estou bem. vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desespero. Essa música é linda, 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 linda. Leia a música, o texto, sem Pois pensar na é. música. Lê o texto. Não pensa no ritmo. Você vai ver como ele é genial. Massa. O Israel Marcos está perguntando se você pode indicar tatuadores. Cara, as minhas que eu fiz em Brasília, eu fiz com o Lico, do Querido Mundo da Lico. Tatu, ali na 302 Sul, e fiz com Uhum. Marcelo Araújo, Marceleza. Massa. Os dois são muito bons. É, as minhas eu fiz com o Job. Eu fiz com vários tatuadores, na realidade. Fiz com o Job de Tatu também, que é aqui do Guará. Já fiz com o Lico também, que é maravilhoso. O Emanuel também, grande tatu. E é isso, estamos Ah, já aí, fiz meu com amigo. Rabuja também. Você tem na bunda? Não, fiz com Rabuja. Ai, desculpa, eu entendi na bunda. Ó, a gafe. A gafe, Jesus, foi mal. Tô parecendo a velha surda da praça. A Márcia Giordini, Graziela Nascimento. Gente, que gostoso, cara. Dani. Ah, deixa eu só te fazer uma última pergunta, Dani. Hum. É, se fosse para escolher uma trilha sonora, qual você indicaria pra gente? Uma Pra quê? trilha sonora. Pra nossa Nessa conversa, pra vida, quarentena, pra nessa Brasília. quarentena. Trilha sonora da quarentena. É, uma música ou pode ser uma trilha mesmo, assim, uma sequência, assim? Pode ser uma trilha, dá uma dica aí, O álbum selecione, fica à branco dos vontade. Beatles. Não, não tenho tatuagem na bunda, tá bom, gente? Não tem. É, não tem não, gente. A gafe foi É, minha. Perdão, Dani. Gente, é, eu, a Ana, velha surda, entendi errado o que ele falou. Então, Dani, vocês parem de ser maldosos, tá? Com o Daniel, tá bom? Que ele é um menino, moço de mas eu família. aproveito e entrego. O Guilherme de Bem, da Dona Cislene, Ah, tem uma tatuagem na bunda. é. Então, a trilha sonora para a qual que eu sugiro é o álbum branco dos Beatles. Sim, maravilhoso. Que eu acho que é um álbum que ele segue, pelo menos comigo tem sido assim na quarentena, né? Tem dias que você tá bem mais tranquilo e de repente dá um down, assim, você passa uns 2, 3 dias chateado É. com nada, mas mal, energia gasta, e depois você retoma, então é essa... E o álbum branco é isso, né? Ele tem uma linha que conecta todas as músicas, mas você tem uma música que ela te dá mais energia, uma música que te dá menos energia, mas ele é todo muito Uhum. mais introspectivo, né? Ele é todo Sim, muito mais denso do que os outros todos, então acho que é a trilha sonora ideal para a quarentena. massa. Poxa, Dani, sensacional, querido. Pois é, gente, a gente vai ficar por aqui, né, Dani? Porque a Mas, hora já tá dando aqui, senão a tá gente vai virar tarde, Dani doido. também.
tem as coisinhas dele para fazer também. Você deu um tempo maravilhoso. E. Ah, Cara, eu que velho, agradeço de verdade mesmo. Vamos marcar outras. Vamos marcar outras. vamos marcar outras. E, gente, por favor, sigam Baby Meu Bem no YouTube, que tem também, né, Dani? Não, YouTube não. Tem no Instagram, No @baby Instagram meu bem. Tem no Instagram. Aventuras do Rei do Rock. Aventuras do Rei do Rock. também. Também no Tudo junto. Instagram. Tudo junto. É, Minha Brasília. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. E Minha vão Brasília. lá, cliquem Por no Minha favor, Brasília aperta no no YouTube, sininho. Tudo isso. curtem os vídeos, comentem, compartilhem. E, por favor, e divulga para todo mundo e manda para todo mundo. E @Cananguice, que é a nossa loja, Sim, que é com a marca. camisetas, o livro. Quem quiser o livro pode comprar pela Cananguice, né? Tem tudo lá. Olha, muito obrigada mais uma vez. Que toda a energia positiva para você, querido. Tamo junto sempre, viu? E a todos que Obrigadão. participaram, e a todos que participaram dessa live gostosa, esse bate-papo delicioso. Muito obrigada a todos, viu? E que Deus abençoe todos vocês nesse momento tão tenso e de aprendizado que a gente está passando nessa quarentena. Se cuidem, bebam água, use máscara, lavem suas mãos e respeite a si e ao seu próximo sempre. Um grande beijo a todos. Dani, Beijo, obrigada, beijo. querido. Valeu. Beijo, Zelda. Beijos. Beijo, gente.